Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha, a live de hoje que eu preparei para você é para falar sobre o mundo espiritual da parte financeira. Eu acho que você já ouviu falar que a área financeira é algo espiritual. E é fácil falar e difícil de entender as coisas espirituais, porque você tem que querer estudar para aprender o que é Deus. Porque às vezes você quer aprender o que é Deus sem querer buscar a Bíblia. E aí muitas vezes você fica sem entender. A gente não entende a nossa própria vida, porque às vezes a sua vida vai para frente, vai para trás. Quando você pensa que as coisas estão andando, as coisas começam a dar errado. E existe um versículo na Bíblia que fala sobre o saquetel furado, que é pessoas que não conseguem prosperar, que ela até ganha dinheiro, mas ela não prospera. E o que acontece no mundo espiritual que a pessoa não consegue prosperar? Ela não consegue ver as coisas decolar como elas querem. Às vezes ela pensa que está acontecendo e de repente as coisas começam a dar errado. Isso já aconteceu comigo. E eu ficava sem entender. Tipo, a vida da gente começa a desandar. E isso é algo espiritual. Eu vou ler aqui um versículo para você entender sobre o assunto que eu vou falar. Eu vou falar bem sobre os espíritos que dominam a mente das pessoas nessa área. E por isso, muitas vezes o ser humano, ele tem a prosperidade, mas ele não decola, ele não passa de fase e ele não sabe por quê. Eu vou explicar isso a você. Em Provérbios 11:24, Deus diz assim para você: a quem dê generosamente e vem aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e cai na pobreza. E quem dá alívio recebe alívio. Veja que a Bíblia fala muito sobre prosperidade e sobre o mundo espiritual. A Bíblia ensina o tempo todo sobre isso. Em outras versões, a alma generosa prospera. Aquele que atende também será atendido. Então veja que nada é por acaso. Nada nessa terra é por acaso, e é você que tem que entender sobre isso. Existem espíritos no mundo espiritual que domina a área financeira das pessoas. E muitas vezes você não entende porque uma pessoa ela vive no pecado e prospera. E porque outra pessoa que nem vive pecando tanto, ela não prospera. Se você pegasse Uber, como eu já peguei em São Paulo, vários Uber, você ia ficar se perguntando como as coisas é mais difícil para uns e para outros não. Você conhecer engenheiro dirigindo Uber porque não se encontrou, estudou tanto naquela área e vive dirigindo Uber. Porque uma pessoa estuda e não consegue prosperar na área que estuda. Veja que existe um mundo espiritual que nos domina. Quem anda em terreiro de candomblé aprende muita coisa quando descobre o que é Deus. Quando busca Deus e busca um aprendizado espiritual com o próprio Deus. É quando você começa a desvendar toda a sua vida. No mundo espiritual existe uma Maria Mulambo, que é um Exu.
que esse Exu é quem domina essas pessoas que vivem pedindo esmolas. Aí você pergunta assim, como é que você sabe disso? Porque quando você começa a estudar, você começa a entender como o mundo espiritual se movimenta. Eu escrevi aqui algumas coisas para você entender. A Maria Mulambo, quando uma pessoa tem essa influência, ela tem pena de dar até aquilo que ela não usa. Ela retém coisas quebradas em casa, coisas que ela não usa. Veja que esse versículo diz que a pessoa que tem até aquilo que não quer usar, ela tem pena de doar. Ela não quer dar. E o que é que uma pessoa que vive nas ruas, ela retém? Ela cata coisas quebradas, ela cata coisas nas ruas. Ela não tem prosperidade na vida dela. Ela vive de restos, elas vivem pedindo e acha normal. Na mente dela, tá tudo bem. E é algo espiritual. Pessoas que vivem pedindo. Não tem aquelas pessoas que é pidão, que aonde chega, tudo que ela vê, ela bota o olho. Se chega uma pessoa na sua casa e vê, eu vou dar algum exemplo para você entender. Ela vê 10 abacaxi. Aí ela diz, nossa, tem 10 abacaxi, mulher, me dá pelo menos 3 abacaxi desse. Uma pessoa dessa, ela tem uma influência e não prospera por isso. Por viver pedindo. Se ela chegar no seu banheiro e ver muita coisa, ela quer pegar uma. Ela quer pedir, ela quer... pessoas que vivem querendo ganhar vantagem em cima das outras. Isso é algo espiritual e ela não percebe e a vida dela não anda. Entende como é que funciona o mundo espiritual? Eu acho que você conhece alguém que é pidão. Então, quando você tem o costume de viver pedindo, a sua vida espiritual ela não decola, a sua vida financeira ela não decola. Esse é um dos motivos. Outro motivo, uma pessoa que tudo que vê, ela compra. Ela tem a compulsão de comprar. E como acontece no mundo espiritual? A pessoa compra coisas que nem precisa. Ela compra coisa que não necessita tanto. E isso vira um vício. E como acontece no mundo espiritual? Às vezes a pessoa que ela tem compulsão de comprar, ela compra e às vezes ela não pode nem pagar. Uma das brechas que o mal acha na vida das pessoas é ela comprar e não pagar. Aí na cabeça do comprador ele diz assim, eu não estou pagando porque eu não posso, eu me apertei. Sendo que quando a pessoa pegou no dinheiro, ela deu prioridade a comprar outra coisa, a gastar com outra coisa. E ali ela deixou de ser correta. Tem um versículo na Bíblia que diz que se ela não consegue ser justo com aquilo que é do outro, quem lhe dará o que é vosso? Então a pessoa compra e não paga. Aí compra outro e não paga. E depois ela diz, eu não estou conseguindo pagar, eu não tenho para pagar. Porque ela deu prioridade a outras coisas. Isso é uma cegueira espiritual. Eu tenho uma cliente que ela passou, já tem acho que uns 2 anos que ela me comprou.
E ela nunca me pagou. Outro dia ela estava até internada, hospitalizada, e ela disse que sabia que estava pagando pelos pecados dela. Mas a vida dela é dizer, eu vou pagar. Mas ela não consegue pagar. Quando ela pega no dinheiro, ela dá prioridade às coisas dela. Ela não dá prioridade a ser justo, a pagar o que ela deve. Ela não contém o espírito dela mesma. Ela age errado. Então ela acha que não paga porque não está podendo pagar. Onde o espírito joga ela a fazer o que não era para ela fazer. E a vida dela vive de altos e baixos. E ela não entende por que não prospera. A prosperidade é algo espiritual que vem da parte de Deus. Mas existem regras. Deus impôs leis que as pessoas têm que entender, que elas entendendo ou não, a lei quem botou foi Deus. Então não existe um ser humano comprar uma coisa a uma pessoa e dizer assim, eu não estou podendo pagar porque eu me apertei. Então se ela se aperta e não paga, ela que não entende que ela é jogada numa cilada para não prosperar. E às vezes ela percebe que está pagando. Eu vi uma vez uma história de uma pessoa dizer assim, depois que eu comprei isso a uma pessoa, minhas coisas começaram a dar errado. Mas ela não observa que ela mesma, quando é cobrada, ela diz, eu não tenho. Quando ela abre a boca para dizer que não tem para pagar, ela já profetiza a vida dela começar a desandar. É automático. Aí na cabeça dela, o espírito joga na mente dela que aquela pessoa tem um sangue ruim. Depois que eu comprei aquela pessoa, minha vida começou a ficar difícil. Aquela pessoa, ela tem o sangue ruim. E não é assim. É o espírito dela mesmo que está jogando ela fazer as coisas erradas e a vida dela começou a desandar e ela não percebe. Veja como o mundo espiritual é automático e as pessoas não percebem porque passa por tanto conflito, por não querer entender o que é Deus, não buscar a Deus e ela mesma é jogada nas ciladas espirituais. Existe um espírito que é o preto velho, que as pessoas dão pipoca. Quem é do candomblé, elas dão pipoca. No ano que ela não dá pipoca ao preto velho, algo acontece na saúde delas. Nasce uma ferida, elas veem que é algo espiritual. Então ela dá pipoca ao preto velho para poder ter saúde. Onde o próprio preto velho muitas vezes empata a vida próspera daquela pessoa. Veja como Deus, ele tem pena do ser humano e não pode fazer nada por ele. Deus não pode fazer nada por uma pessoa que não busca a Deus e tem crenças. Elas acreditam no que elas aprendem na terra. E cada vez vai se embananando mais no mundo espiritual, por não entender o que é Deus e vai vivendo de migalhas. Muitas pessoas, elas vivem de migalhas que o mundo oferece. Existem casas que o reino é dividido, a Bíblia diz isso. Por quê? Porque o marido esconde o dinheiro da mulher. A mulher esconde o dinheiro do marido. Um mente para o outro. E ali a prosperidade não flui. Porque o homem, ele ganha o dinheiro e diz que não tem dinheiro. Sendo que ele tem. Ele junta, ele gasta da forma que ele quer ou guarda para juntar. Então veja que a Bíblia não mente. Existe esse que eu estou lhe explicando, é um reino dividido contra si mesmo. Então nem o casal entende por que a prosperidade não flui
da forma que deveria. Porque um tá numa queda de braço com o outro, sem entender. É um escondendo o dinheiro do outro, é um mentindo pro outro, é um querendo gastar o do outro para guardar o seu. Isso é um reino dividido, e a Bíblia fala sobre o reino dividido. Entende como o mundo espiritual ele joga o ser humano contra ele mesmo, quando ele não busca a Deus e não tem esse entendimento? É isso que acontece. As pessoas são enganadas pelo que o olho vê. E isso são algo espiritual. Então, para você entender o que é Deus, só você querendo aprender com o próprio Deus. Quando as pessoas falam o nome de Deus e não buscam Deus para aprender com Deus, ela é enganada pelo que o olho vê. É enganada por religião. Então Deus não pode fazer nada. Entende? Em Provérbios 21:20, a casa do sábio tem azeite armazenado, mas o tolo devora tudo que pode. O que esse versículo lhe ensina? O tolo devora tudo que pode, porque quando ele pega no dinheiro, ele não sabe o que faz com o dinheiro. Ele gasta o dinheiro de coisas que não lhe dá retorno. A impulsão dele, ele procura com o que gastar. E nem ele mesmo entende. Eu vou contar aqui um fato para você entender que a Bíblia não mente. Uma época, o meu pai teve câncer de próstata. E a nossa família foi fazer uma vaquinha. E na vaquinha que a gente fez para fazer o exame que o médico passou para ele foi 1.000 e pouco. Aí eu falei assim para minha mãe: mãe, abra mão do dinheiro do aluguel desse mês, que a nossa família vai arrecadar a metade com o dinheiro do aluguel. Ela já não gostou por aí. Veja só como é o mundo espiritual. Então, como ela não gostou, ela não queria abrir mão do dinheiro do aluguel, ela foi na rádio pedir para ganhar esse exame. Com o conhecimento que eles têm, ele ganhou o exame. Eu nem sabia que ele ia para a rádio pedir. Eu já soube porque ouviram e me disseram. Então, na mesma hora que eles pediram o exame de 1.000 e pouco, alguém deu por completo. A família já tinha dado algum dinheiro. Nós já tínhamos arrecadado para fazer esse exame. Então alguém tinha feito um pix para ela, outro tinha me dado para eu dar a ela para fazer o exame. E o que aconteceu? Ele fez o exame com o dinheiro ganhado. E o que ela fez com o dinheiro do exame? Ela comprou cimento. Olha só, uma pessoa que ela é avarenta, que tem o espírito que não prospera, ela nem mesmo sabe as atitudes que ela toma. Aí eu fui para o hospital com meu pai, ele se operou de próstata, graças a Deus ele tá bom. E sabe o que ela fez com o dinheiro das pessoas que juntou? Ela comprou cimento, tinta, gesso, para fazer umas caqueiras, umas fruteiras de cimento com barro, para nada. Ela gastou o dinheiro com nada. Quando meu pai saiu do hospital, que eu perguntei a ela: mãe, cadê o dinheiro para comprar a medicação do meu pai? Que era uns R$400 de remédio. Ela disse: eu gastei. Gastou com o quê? Ah, eu comprei tinta, comprei para vender, não vendeu nenhuma caqueira.
não vendeu uma fruteira do que ela fez. Ela pegou o dinheiro, foi mesmo que rasgar. É mesmo que o ser humano pegar aquele dinheiro e rasgar. Como ele não pega para não rasgar, porque tem o ditado que diz que fulano é louco, mas não rasga dinheiro. Então a pessoa não rasgou de forma visível, mas ela rasga o dinheiro porque ela gastou com nada. Nada que é útil, nada que favorece, nada que agregue, nada que complemente a sua vida. O espírito, ele joga você para gastar. O espírito, o mundo espiritual joga o ser humano a gastar aquele dinheiro. Enquanto não gasta, não tem sossego. Então pode ter quantas bolsas for, mas a pessoa vai na rua comprar outra bolsa, vai comprar um sapato, ela tem que gastar. Ela não prospera, ela não guarda, ela não vê utilidade com aquele dinheiro. E isso é algo espiritual. Deus ensina que não é normal. Então, aí depois o ser humano cai a ficha que passou uma vida e não prosperou. Porque sem buscar a Deus, o ser humano ele não entende as próprias decisões que ele faz, que ele toma. E eu cresci, meu pai dizendo que Deus não dava asa à cobra. O que isso significa? Deus não dá asa à cobra. Porque uma pessoa que ela não é doutrinada por Deus, ela não tem preparo para ter prosperidade. Se Deus der a prosperidade, ela se destrói no mundo com as coisas erradas. Então, como ela não tem preparo para prosperar, toda vez que pega dinheiro, ela tem que gastar. Tem que gastar ou tem que reter. Tem outros que retêm o dinheiro, esconde o dinheiro e passa a dizer que não tem dinheiro porque junta. Ela quer juntar o dinheiro. E a Bíblia ensina que dinheiro não foi feito para guardar, para juntar. Dinheiro foi feito para ser multiplicado. Quando o dinheiro ele não é multiplicado, quando ele é guardado de forma errada, é como um mal, é como uma maldição na vida, porque algo vai ter que acontecer para que a pessoa gaste o dinheiro de forma necessária. Entende como o dinheiro ele é utilizado de forma espiritual, que o ser humano tem que buscar a Deus para conseguir entender por que a vida dele não prospera como ele espera, como ele quer. Que são os próprios dominadores que dominam aquela matéria, aquele entendimento daquela pessoa. E quando ela vê, ela tem 40, 50 anos e não prosperou da forma que deveria. Porque quando a prosperidade vem de Deus, ela vem automática, as coisas vão acontecendo. Aí você diz assim, Ju, e por que tem pessoas que prosperam no pecado? A Bíblia ensina que você não deve ter inveja de uma pessoa que prospera no pecado. Você sabe por quê? Porque quando o demônio, ele dá com uma mão, quando ele vai tirar, ele vai tirando de pá. Ou você acha normal uma pessoa ter e de repente começar a perder tudo? Eu conheci pessoas que eu vi fotos em escritórios, era advogado, pessoas que falavam 2 línguas e de repente passou a pedir esmola. Quando começa a perder, é uma perca atrás da outra. Isso tudo está na Bíblia. É uma perca atrás da outra. E elas acham que tem que acontecer aquilo. Ela não vê como algo espiritual ou se conforma porque não busca a Deus para entender o mundo espiritual, como o mundo espiritual se movimenta, por que as coisas acontecem. E é isso que Deus quer ensinar ao ser humano com a palavra de Deus. As pessoas elas não têm que pegar tudo e aceitar.
Essas pessoas que vivem na rua, se você se aprofundasse na vida delas, como eu conheço professora, conheci advogado, em São Paulo, se você conversar com as pessoas, tem pessoas que foram prósperas e hoje vive de pedir. E não buscou a Deus, está ali pedindo e não buscou a Deus. Então, quando uma pessoa ela prospera na área, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa abre um bar, um prostíbulo, e ela começou a prosperar, ela começa a ter as coisas. Mas quando for para ela perder, ela vai perder tão sequentemente, ou com a saúde, ou algo vai acontecer na vida dela que nem ela vai entender. Então é por isso que Deus diz que não queira ter inveja do pecador, porque ela tá ali ganhando de uma forma que Deus não obriga ninguém a ir para lá. Deus não obriga ninguém a se prostituir, Deus não obriga, Deus não empata. Mas existem seres espirituais que levam as pessoas a viver no pecado. E alguém viver no erro, viver naquele pecado, crescendo da miséria dos outros, um dia vai ter a lei do retorno. É isso que Deus fala com a palavra dele. Então, na hora que o mal começar a cobrar e ela começar a perder, nem ela vai entender. Eu conheci uma mulher que ela era dona de um prostíbulo, que quando ela começou a perder, as pessoas diziam, mas ela é tão boa, ela é uma pessoa tão boa, como pode sofrer tanto? Para você ver que o mal ele dá com a mão, mas quando ele vai tirar, ele tira com a pá. E o ser humano, ele não pode fazer nada, nem ele consegue entender. E aí é uma perca atrás da outra, uma perca atrás da outra. E isso é algo espiritual. É as pessoas viver de qualquer forma, sem querer buscar a Deus e achando que Deus é dinheiro. E Deus não é dinheiro. As pessoas têm que entender sobre isso. Que a prosperidade, que ela vem de Deus, ela não vem de qualquer forma. E às vezes você diz assim, eu não entendo a minha vida porque eu tento conseguir as coisas e não consigo. E uma pessoa que está no pecado consegue. Mas aquela pessoa que está no pecado, ela não sabe o que aguarda ela. E Deus às vezes está preservando aquela pessoa. É por isso que às vezes a vida vai para frente e vai para trás. Quando você pensa que está tudo dando certo, as coisas começam a dar errado. Porque Deus, Ele sabe que se a prosperidade você não tem a capacidade de ser próspero, se você prosperar, você confunde. O mundo espiritual, o maior inimigo de Deus, eu vou fazer outros vídeos para você entender mais. O maior inimigo de Deus não é o diabo. O maior inimigo de Deus é o dinheiro. Não, é o amor ao dinheiro. E é por isso que Deus tem que fazer uma limpeza espiritual na vida de uma pessoa para poder a pessoa ter prosperidade. Porque se ela tiver prosperidade de qualquer forma, ela vai se destruir. E Deus, sabendo disso, ela se mantém, mas ela não consegue prosperar como ela quer. Entenda que é algo espiritual. E se você não buscar a Deus, você não entende sobre o mundo espiritual. É muita coisa para eu explicar para você no vídeo só. Eu cheguei a ser agiota. E porque Deus mandou eu perdoar as pessoas que eu devia? Você acha que foi fácil para eu perdoar? Não foi fácil. E hoje eu entendo e agradeço a Deus, porque a libertação foi minha. Eu que estava precisando de um processo espiritual, de entender o que é Deus, de buscar a Deus, de me aprofundar
e entender sobre o mundo espiritual, dessa limpeza. Eu precisava me libertar desse amor ao dinheiro. Nem eu sabia. Então, quando Deus mandou eu perdoar as pessoas, eu fiquei dizendo, meu Deus, nem todos que me devem merecem o perdão. Tão provável que eu perdoei e elas pegaram dinheiro com outra pessoa, com outro agiota, que é um vício. Tudo é vício. Pegar dinheiro com agiota, julgar a vida dos outros, as drogas. Então a gente tem que aprender cada vez mais o mundo espiritual para aprender o que é Deus. Tudo é vício. E eu sabendo disso, eu digo, eu vou perdoar e a pessoa já vai pegar com outro, vai se endividar com outro e eu que vou perder o meu dinheiro. Mas eu que tenho que entender que eu que estou ganhando a minha espiritualidade, a minha limpeza espiritual. Me desintoxicando do amor ao dinheiro. Entende como Deus age na vida da pessoa? É cada um por si e Deus por todos nós. Deus, ele quer dar a prosperidade, mas não bagunçado, não de qualquer forma, para que aquele filho dele não se destrua com o próprio dinheiro e confunda Deus com dinheiro. Veja como é algo espiritual e veja como a gente que começa a se aprofundar com Deus, a gente começa a entender que tudo é espiritual. E se Deus não fizer aquela limpeza, como você vai aprender? Como você vai adquirir uma prosperidade da forma de Deus se você tem mais amor ao dinheiro do que a Deus? Você tem que aprender o que é Deus primeiro para poder Deus liberar a prosperidade na sua vida. Veja, isso tudo a Bíblia lhe ensina. Mas é pouco tempo para eu lhe ensinar num vídeo só. É por isso que eu digo a você que vá acompanhando os vídeos, vá assistindo outros vídeos, para você a cada dia ir aprendendo. Ninguém aprende o que é Deus em um dia só, em uma noite só, em uma busca só. É uma vida para a gente aprender sobre o mundo espiritual. Então, essa história do saquetel furado, que as pessoas ganham dinheiro e perdem o dinheiro e nem ela entende, é algo espiritual. E para você aprender como funciona, você tem que buscar a Deus cada vez mais. E não é só buscar, não é só rezar o Pai Nosso, é aprender sobre o mundo espiritual, a sua espiritualidade, para que Deus venha a lhe ensinar os valores corretos. O que Deus quer ensinar ao ser humano? Os valores hoje, eles estão invertidos. As pessoas dão mais valor ao que o olho vê do que o que realmente, o que importa para Deus. Entende? Aprenda cada vez mais o que é Deus com o próprio Deus e não com religião. A Bíblia ensina a você para que você se encontre e aprenda a dar valor às coisas corretas, aos sentimentos, às suas realizações de forma certa. Tá certo? Deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.